estamos iniciando mais um DomusCast, hoje com uma série especial, Bastidores da Sindicatura, o que ninguém vê, mas todo síndico vive. Todo mundo conhece um síndico, né? Ou mora num condomínio, ou um parente é síndico, ou um colega é síndico, mas a rotina da sindicatura vai muito além do que a gente vê no dia a dia, vai além do balancete, de reuniões com o conselho, de uma assembleia, e a gente vai falar um pouco mais sobre as questões que ninguém vê, E o episódio de hoje vai ser conselho que não ajuda, atrapalha? É uma pergunta. E para debater e conversar conosco aqui, nós temos a presença do Odimar Manuel da Silva, espero não errar mais esse nome, auditor condominial pela Upcondo Auditoria, já atuou como síndico gestor profissional em empreendimentos home clubs de grande porte em Balneário Camboriú, em Joinville também, graduação tecnológica pela Unisociesc em processos gerenciais e pós-graduado em auditoria e perícia contábil, que é a principal função hoje do Odimar. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho conosco sobre isso. Também foi instrutor de treinamentos condominiais, professor na área de sindicatura aqui em Joinville, no Norte Catarinense, no Rio Grande do Sul, em vários lugares, promovendo cursos na linha de sindicatura. Herdei dele, que agora eu também estou dando um curso aí. E temos também o João Carlos Chaplin, formado em administração de empresas no Rio Grande do Sul, síndico profissional há 3 anos, premiado 2 vezes na Festa das Flores em concurso da categoria Jardins de Condomínio. Sei que tem o apoio da esposa forte aí. Participação em inúmeras palestras e treinamentos voltados a aprimoramento da sindicatura. E o gancho para a nossa conversa de hoje é conselheiros que questionam tudo, travam decisões e criam conflitos. O que fazer quando o conselho vira antagonista da gestão? E que vem a nossa vinheta. Estamos aqui no DomusCast, como comentei, presenças ilustres, Odimar, João, a Renata. Não vou apresentar a Renata. Nossa. Me nego a apresentar a Renata do Sicredi, 1.800 condomínios, mas aqui sempre parceira, né, Renata? Tudo certo? Tudo certo, Marcelo. Pode se apresentar, eu tô ali brincando. Então, falar um pequeno currículo, né? Talvez alguém não tenha assistido ainda. São 6 anos de Sicredi, 6 anos atuando na área de condomínios, segmento que a gente gosta e aposta tanto, né? Defende tanto. São 1.700 condomínios aí que a gente atua em Joinville, uma fatia bem extensa de Joinville. Aproximadamente 70% do share de Joinville, a gente calcula. E é isso. Perfeito. E antes de dar início ao nosso bate-papo, e esse bate-papo ele só acontece porque a gente tem parceiros, patrocinadores, apoiadores que acreditam no mundo condominial. Então os nomes que eu vou falar aqui, os nomes que estão na revista, em tantas coisas que a Domus faz, são nomes aí que nossos amigos síndicos deveriam ao menos fazer uma cotação, procurar, que são pessoas que acreditam no universo, na cena condominial. Vamos lá. Sicredi, cooperativa, a Renata aqui representando, junto com a Sinari e o Tiago, que é o gerente lá da agência central. A BB Garantidora, que é com a Gi, ela que controla e comanda lá. A B Brasil Produtos de Higiene Profissional, com o Júlio, o famoso Júlio B Brasil, acho que o sobrenome dele é B Brasil, inclusive, sempre conhecido assim. A Divinize Imóveis Planejados, a Shelby Pinturas Profissionais, eles costumam fazer pinturas de garagens, de pavilhões e assim por diante, é com o Júnior. A SINC, administradora de condomínios, com o Emerson. A Torre Facilities com a Tati. O ex-WorkUX com o Denis, é um co-work lá na Rolf Culin 138. Os rooftops ESA, onde nós costumamos fazer os nossos eventos, tanto no Eusébio quanto no Rolf Culin. ESA Motobombas, com o meu amigo Marlon, só falar com ele que ele colabora aí na escolha das bombas e assim por diante.
E a Casa Calante, que é a chefe Cilei, que trouxe essas comidas aqui para nós, que a gente pode comer à vontade, que tem mais guardadinho ali, inclusive. Tá bom? Esses são nossos apoiadores e patrocinadores que nos proporcionam ter essa tarde aqui agradável e trazendo conteúdo para os nossos ouvintes, né? Então, vou fazer uma abertura, vou até fazer a leitura aqui. O conselho deveria ser um aliado do síndico, certo? Sim. Mas nem sempre é assim. No episódio de hoje, vamos falar sobre os conflitos entre síndicos e conselhos e como resgatar uma relação de colaboração e responsabilidade. Então, nós vamos passar por esse tema de forma geral. Conselho que não ajuda, atrapalha? E aí essa é a nossa pergunta para o nosso debate. Quem quer começar? Odimar? Levantou a mão, Odimar? Fica à vontade. Temática bastante interessante, né? Então, a função de síndico é uma função política e, como político, o síndico tem que construir diálogo, construir pontes. Político porque ele já começa sendo eleito, né? Para administrar algo que é de todos os condôminos. E o conselho, ele é uma esfera administrativa para dar esse suporte ao síndico, né? E aí muitas vezes, em alguns condomínios, até por uma questão às vezes de egos, começa uma disputa. E isso só traz prejuízo para os próprios condôminos, né? Então acho que a temática é bem interessante que a gente vai estar discutindo aqui. E o que eu observo que o termo conselho, ou conselho fiscal, o conselho condominial, ele é mal interpretado pelos condôminos e pelos próprios conselheiros. Quais a sua função? Aqui em Joinville, que é uma cidade industrial, nós vemos muitos conselhos das empresas. Até o próprio Sicredi tem o seu conselho de administração, né? Então, na estrutura empresarial, o conselho ele está acima do CEO. Ele está acima do executivo da empresa. Ele tem poder de decisão. E muitos conselheiros, eles acham no condomínio que eles estão acima do síndico. E essa concepção errada faz com que muitos conselheiros querem subjugar o síndico a ser seu subordinado. Porque eles enxergam assim, opa, tem a assembleia, tem o conselho e depois tem o síndico. Eles querem mandar no síndico. Mas, na verdade, no organograma legal do condomínio, quem decide as coisas no condomínio é a Assembleia Geral, que elege um síndico. Esse síndico ele é assessorado por um conselho. Então, o conselho ele está numa posição abaixo do síndico para assessorar, né? O síndico ele não tem uma relação de subordinação, né? Quando os conselheiros entendem qual é a sua função, e todas as convenções normalmente têm a descrição do que o conselho faz, a relação ela se torna mais acessível, se torna mais colaborativa, né? Agora, quando existe esse conselho que ele acha que ele pode impor ou mandar no síndico, aí começa a haver as rusgas, começa a haver os conflitos, né? Porque aí o síndico se sente amarrado, né? E com medo de fazer qualquer coisa. Mas é bem importante isso que tu trouxe, para deixar bem claro para os nossos ouvintes, a posição no organograma, né? Sim. Do conselho, né? Nem sempre, como você mesmo falou, tá claro, né? Pode ser que esteja quase junto, mas é um pouquinho abaixo, né? É o conselho que foi escolhido, inclusive, por aqueles conselheiros para comandar aquele negócio, Sim. aquele condomínio. Então é extremamente importante a gente ter esse entendimento que quem tem alçada É o síndico. é o síndico, ele foi eleito por isso, né? E aí Inclusive ele responde, né? Exatamente. Civil, criminalmente, então Exatamente. tudo respinga no síndico. Se for atrás dos conselheiros ali, com toda a boa fé que a maioria deles tem, pode ser que o síndico se perca e daqui a pouco vai ser cobrado por alguma coisa até de forma judicial, deixou de fazer porque o conselho mandou fazer outra coisa, né? João, já vamos para cima aí do bate-papo. Qual foi a situação mais desafiadora que você enfrentou
com o conselho, se é que teve alguma coisa mais desafiadora junto, são 9 condomínios, né? Sim. Então, e talvez tenha entrado um, saído outro, então já passou por mais de 9 condomínios. Teve alguma coisa mais desafiadora, assim, que você percebeu que pode trazer para nós aqui? Bom, embora tu tenha falado, né, do currículo, 3 anos de síndico profissional, na verdade, eu sou síndico profissional desde que a Laís é síndica profissional, né? Porque esse assunto da sindicância, né, e de gestão de condomínio, pauta de almoço? Ela é levada para dentro de casa, ela é pauta, que nem tu falou, Marcelo. Ela é pauta de almoço, de janta, de final de semana, né? E isso acaba envolvendo até nossos filhos. Eu não sei como os pets também já não falam sobre isso. Mas assim, ó, uma das dificuldades que a gente enfrenta em relação ao que tu acabou de citar é a falta de informação em relação às pessoas que assumem esse cargo para qual eles foram eleitos, né? Que é de conselho. Então, muitas pessoas, a gente percebe que elas caem de paraquedas nessa função, hein? Nesta função e não sabem absolutamente nada sobre condomínio, né? Sobre qual é o papel de conselho, sobre qual é o papel do síndico, e eles acabam, né, enfiando os pés pelas mãos. Então, como o Odmar acabou de falar, então eles, nessa confusão, muitas vezes, eles acham que pelo fato deles terem sido eleitos para essa função, para esse cargo, eles de alguma forma eles mandam no condomínio, né? Então a gente enfrenta algumas dificuldades, já enfrentou, hoje muito menos, mas em relação a esse assunto de síndicos, de conselheiros que acham que podem mandar no condomínio ou que colocam, né, os seus interesses pessoais à frente da coletividade. A gente já teve reunião de conselho, começando, né, um condomínio, em que o conselho fala assim: João, a gente precisa comprar determinado equipamento para academia porque eu uso muito. Entendeu? Sim. A gente precisa colocar em prática o projeto do bicicletário. A gente sabe que bicicletário é importante para todo mundo, mas eu sei que a família dele tem 4 bicicletas. Então, são coisas assim, essas dificuldades. Então, eles tentam enredar a gente de uma maneira, né, e achar que eles têm essa autonomia ou que eles têm esse poder, né? Mas, como o Odmar bem falou, a gente sabe das prioridades que tem um condomínio, né? Então, a gente sempre elenca as prioridades de um condomínio e a gente sabe o que vem primeiro, o que vem depois. Então, a gente sabe que, às vezes, o equipamento de academia é importante, mas tem coisas mais importantes e mais urgentes para se fazer num condomínio. Perfeito, perfeito. O que acontece é que o conselho eleito, ele também, por vezes, ele foi eleito com pressão. Ele foi eleito assim, não, eu vou te botar como conselho, mas eu quero que tu infernize a vida do síndico. Eu tô te colocando como conselho para tu defender os nossos interesses. E, de fato, é para isso mesmo. Mas, por conta da pressão, aquele cara eleito, que por vezes é uma boa pessoa, a maioria até é mesmo, todo mundo aqui, cobra isso, cobra aquilo. E aí ele acaba fazendo mais do que deveria fazer, ou cobrando mais do que deveria cobrar. E aí, com esse gancho que o João deixou para nós aqui, já vou perguntar para o Odmar. Qual seria o limite do conselho versus o que de fato ele tem que fazer, né? Tem algumas obrigações, sim, como um conselheiro, vamos falar um conselheiro fiscal, ele tem lá as suas obrigações, mas na grande maioria, vou dizer que na grande maioria dos condomínios que eu já frequentei, eu tive bons condomínios, sempre tem de 3 conselheiros, ou 3 ou 5, sempre vai ter 1 ou 2 ali que dão um passinho a mais do que deveria dar e acaba atrapalhando a gestão, trazendo um ruído, um mal-estar entre todos. Ou influenciando outros. Quando eu assumi um condomínio, ano passado, talvez, não lembro bem, me falaram do histórico assim, o conselho aqui não sabe do papel deles, tá? Eles querem ser mais síndico, não querem ser síndico efetivamente, mas eles querem, se candidatam a síndico, mas eles fazem todo esse fuzuê. E aí me passaram isso. Aí no
no dia que eu fui eleito, então eu fui eleito aqui, coisa e tal, eu trouxe já uma apresentação aqui, papel do síndico. Botei lá no projetor. Papel do conselho fiscal, papel do zelador. Eu tinha tudo isso naquele condomínio. Eu trouxe o papel de cada um. A grande maioria deu certo, mas sempre tem alguém que nem está prestando mais atenção naquilo. Mas, né, Odimar, qual é o papel efetivamente do síndico, assim, que ele realmente tem que abraçar e fazer acontecer? De um conselheiro, né? Sim. Essa prática que você fez de colocar cada um no seu devido lugar já começa a eliminar os conflitos, né? Todos nós aqui já tivemos experiências como síndico, então em muitos condomínios nós tivemos ali conselheiros que foram parceiro pró-condomínio, mas sempre teve aquelas situações daquele conselheiro ser uma pedra no sapato. E quando a gente observa por que isso acontece, eu observo assim a questão emocional ou a questão da motivação. Então, tem alguns conselheiros que eles querem ser síndico e aí eles entram no conselho para aprender, porque o conselheiro vai ter acesso à prestação de contas, vai ter acesso direto à administradora e também ao síndico. Então, eles têm essa intenção de aprender para na próxima eleição se candidatar. E é uma boa intenção, né? Quando esse conselheiro ele quer contribuir com o condomínio, é bacana. Mas muitos conselheiros que entram no conselho, às vezes é aquele síndico que perdeu, é o candidato que perdeu a eleição. Então ele já entra para o conselho com uma certa rusga, com o ego ferido. E aí ele quer ali dificultar a vida do síndico. Muitas vezes ali querendo legislar em causa própria, né? Ou invertendo as prioridades do condomínio. Né? Mas quando a gente vai para a lei, qual é a função do conselho? A função do conselho é de fiscalizar. Fiscalizar, na prática, é analisar a pasta de prestação de contas. Isso significa que o conselheiro ele tem que olhar as pastas de prestação de contas, ver lá se tem um extrato, ver se tem as notas fiscais, se os gastos estão dentro do aprovado, né? E tem que ter um certo tempo também para olhar os livros e assinar. Então, muitos conselheiros, eles sem motivo nenhum, não vou assinar porque eu acho que tem coisa errada. Então, ele não é pautado numa objetividade, mas sim naquele sentimento, que é travar a vida do síndico. O conselheiro, ele não aprova as contas, mas ele recomenda a aprovação. Quem aprova as contas é a assembleia, né? Mas o peso dele na hora de uma assembleia dizer, olha, eu olhei as pastas e tá tudo ok, ele tem um grande peso para a assembleia aprovar as contas. Com certeza. Né? Então, resumindo assim, qual é o papel do conselheiro? Ele é um papel de fiscalizar a regularidade das contas. E isso exige um certo trabalho, no sentido de olhar as pastas e assinar, ou quando ele perceber alguma coisa fora do que é regular, fazer as suas anotações para o síndico corrigir. Né? Então, quando um conselheiro se atém à sua função, a gestão flui. Agora, quando começa de querer disputar poder com o síndico, de querer fazer fofoquinhas, de querer impor a sua vontade, porque muitos gostariam de ser o síndico, mas eles não querem se expor aos riscos de ser síndico, que é todo esse risco legal, né, de você estar à frente do condomínio. Ele quer dar a carta por fora. E eu já estive em condomínio onde eu me senti muito desconfortável na negociação com o conselho, assim, porque como síndico você é uma pessoa e o conselho são 3 pessoas. Então, quando a gente senta aqui, quando esses conselheiros se aliam contra você... Ou 6, né? Exatamente. Aí vira uma disputa de força, uma queda de braço desproporcional. Né? E aí, muitas vezes, eu na época era síndico profissional, você também, por não ser o proprietário de um apartamento, ele se impõe dizendo, não, nós somos proprietários, no caso, querendo se colocar numa posição superior. Embora a lei não faz diferença de síndico profissional e síndico morador. Todas as responsabilidades são iguais. Né? Mas quando comentou ali
de candidatos à sindicatura que eventualmente perdem e vão para o conselho, quando tiver uma revisão de lei assim, eu acho que esse cara não deveria ser conselheiro. Eu tive no condomínio que nós estávamos falando. Sim. Uma pessoa foi candidato, eu ganhei lá, sei lá, 48 votos, 50 votos, ele ganhou o voto dele. Cara, e ele foi pro conselho. Cara, ele infernizou 1 ano. Porque ele queria Sim. pegar, ele não foi lá. Tem gente que vai Sim. de forma própria, não, eu perdi, mas eu quero colaborar. Não ganhei, mas vou estragar. Não ganhei, mas eu vou estragar e quero ganhar no próximo ano. É Sim. que ele não quer só estragar, ele quer ganhar no próximo Se ano. candidatou como conselheiro. E se candidatou no outro ano como síndico. Sim. Nesse ano, perdeu. E aí foi para conselho. Cara, é muito ruim quando Sim. uma pessoa dessa. Vão Não existir deveriam nem pessoas. eleger, né? Não deveriam nem Ele vai eleger fazer uma situação oposição dessa. aberta, Uma né? oposição aberta, assim, que atrapalha muito o dia a dia do condomínio. O síndico, a gente acaba sendo. Tendo alguma experiência, né? Nós, Isso esse desgasta jogo. muito, né? Mas assim, ó, quem perde de fato, a gente perde um pouco com a saúde, né, João? Mas quem perde mesmo é o condomínio, tá? O mental da gente fica O mental. esgotado. Mas o condomínio vai arrastando. Reflete até na Reflete. conta onde ele Reflete. tem, onde ele movimenta, porque Sim. se o conselho trava uma ata, alguma coisa assim, numa eleição, Sim. numa reeleição de síndico, trava todo o processo lá Mas na de, ponta. de né? qualquer forma, pode ser, não foi eleito como Sim. síndico, pode ser eleito como conselho normalmente, né? Principalmente, né, quando esse conselho vem de um síndico morador, que virou conselheiro, né? Então ele sabe que conhece tudo do condomínio, né? E ele quer fazer valer a opinião dele. Mas, né, e a gente já passou por casos assim, mas a gestão dessas duas pessoas a qual a gente pegou como conselho não eram boas. Então a gente tinha um respaldo, né, para rebater esse tipo de coisa. Ô, João, em algum momento você sentiu que o papel fiscalizador desse conselheiro estava se tornando, de alguma forma, um problema por conta de estar querendo assumir mais do que deveria? Tu tem algum caso que tu... Claro que não vai mencionar nome de ninguém, assim, mas... Gostaria, né? Mas não dá para mencionar. Dá vontade, o 41, né? O 401. 401. 401. Coisa- né? Mas alguma situação que tu lembra, assim, que acabou ou começou a atrapalhar a gestão porque a pessoa está realmente se passando como conselheiro? Já aconteceu várias vezes já, né? Mas a gente acaba de alguma forma se calejando, né? E se prevenindo, a gente já entra nessa luta, nessa batalha, sabendo muitas vezes o que a gente vai enfrentar. É verdade. Então, eu sempre me apego, ou a Laís, né? A gente se apega sempre no artigo, acho que é 1356, né? Sim. Do Código Quase que- Civil de 2002, que fala assim explicitamente qual que é a função do síndico. Eu trouxe aqui, eu anotei porque eu sou muito esquecido. Diz o artigo 1356 de 2002, poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto de 3 membros eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do condomínio. Né? Então, o Código Civil Simples e claro, é né? Sim. bem claro, já no início ele fala que poderá haver. Ele não diz que deve haver. Então, esse é um cargo que é facultativo. Primeiro que poderá haver. E lá na frente ele fala qual compete dar parecer às contas do condomínio. Então, a função do conselho, qual que é? Dar parecer às contas do condomínio. Como o Diva nem é de aprovar, é Sim. de dar o Não, parecer. exatamente. Ele nem aprova nem desaprova nada, porque quem aprova e desaprova é a Assembleia. Né? Mas, que nem eu havia citado anteriormente, a falta de conhecimento deles faz eles pensar que, de repente, isso é possível. Né? Mas qual era a pergunta que eu já perdi a meada? Né? Não, eu perguntei se algum conselheiro, junto ao trabalho de gestão e sindicatura, tentou, de repente, usar do seu poder e que, de repente, isso começou a atrapalhar a tua gestão. E até já encaixo mais uma perguntinha, como você lidou com isso? Né? Como que você tratou possível conflito com um síndico
com o síndico, com o conselho, né? Porque acontece, vamos uma reunião de conselho. Lá, o cara discordou de ti. Nem sempre o cara que vai discordar da gente vai ficar contente com a outra posição. Sim. E aí, quando ele não fica contente, por vezes ele tenta atacar, tenta fazer, joga no grupo uma coisa, joga no grupo outra coisa. Críticas, né? Críticas, e vai minando o síndico para destruir o síndico. Não é muito raro isso, não. Acontece bastante. Então, caso tenha acontecido em alguma oportunidade, como que você saiu disso, né? Até para resgatar esse cara para a gestão. Porque assim, ó, ele vai ficar um ano lá. Tu queira ou não queira, ele vai ficar um ano. Ou 2 anos, que é pior ainda. Então, ele vai ficar. Então, algumas vezes também vai do papel do síndico ser um baita do mediador. Sabe uma coisa? Eu não vou querer esse cara contra. Eu vou querer ele comigo. E aí, como que tu fez isso? Se é que aconteceu alguma coisa assim? A nossa gestão, então, a gente procura manter sempre uma gestão compartilhada, né? A gente, que nem tu falou, melhor não ter inimigos, né? Melhor a gente trabalhar junto. Então, a gente, em todas as gestões que a gente tem de todos os condomínios, a gente sempre procura se aproximar muito do conselho, né? Mesmo sabendo de alguns defeitos que possam ocorrer, né? Como os quais já foram citados, né? Mas a gente sempre procura, até por uma questão de transparência, compartilhar tudo o que acontece no condomínio. Lógico que, às vezes, um condomínio grande, outro dia o freezer estragou. Eu não vou precisar comunicar ao conselho que eu vou precisar comprar um freezer novo, porque isso é manutenção. Agora, se eu tivesse... vou comprar mais um freezer porque eu estou achando, né, que aquele não está dando conta o suficiente, aí eu faria essa abordagem com eles, né? Pediria opinião. Mas assim, então eu acho que o compartilhamento e de tudo que se faz no condomínio, justamente com o conselho, quando a gente chega numa assembleia e já está tudo compartilhado, tudo afinado, então é muito mais fácil de tocar uma assembleia porque já tem a aprovação deles. Eles já têm o conhecimento e eles ajudam a gente a passar, né, o que realmente a gente quer dentro da nossa gestão, e as nossas propostas, elas fluem muito, muito mais. Mas assim, quando o conselho ultrapassa, a gente já teve assim ocasiões, né, em que o conselheiro, de repente a gente se viu ele dando uma ordem para o porteiro ou para o piscineiro, né? Ele está pulando uma hierarquia. Sim. Mas a gente já teve esse tipo de problema, mas a gente acaba, através do diálogo mesmo, tentando e de passar informação, contornar esse tipo de situação. Perfeito. Eu já vi, inclusive, síndicos profissionais pedindo renúncia ao cargo de síndico por conta do conselho, tá? Quando tu não tem... Tu pode tentar intermediar, trazer o cara para o teu lado, mas mesmo assim não dá certo. Sim. Já vi síndico com cartinha de renúncia colocando o conselho como o maior motivador, tá? Mas isso é até um conselho. Isso é comum, inclusive aconteceu comigo, assim, principalmente quando o conselho te ataca na tua honra, né? Coloca em dúvida a tua índole. Né? Aí nesse momento, acho que aí quebra aquela... quebra essa relação de buscar uma ponte, porque se ele já acha que você está roubando o condomínio, né? Isso é muito pesado, né? E aí muitos síndicos, diante disso, principalmente assim, síndicos profissionais que têm vários condomínios, ficam pensando, eu não vou me desgastar com se eu tenho tantos outros clientes que estão contentes e satisfeitos e valorizam o meu trabalho, né? Então, isso realmente acontece. Não, e vai aqui a gente falando em conselho, conselheiros, né? Vai um conselho. Se chegou no nível que as pessoas estão desconfiando do teu trabalho, você trabalha de uma forma séria, troca. Porque assim, o que não falta é condomínio para pegar. Em qualquer região do Brasil tem muito condomínio, muita coisa, sai de uma forma honesta, de uma forma profissional, dá o prazo para recontratar um novo síndico. Aconteceu comigo também. Mas aconteceu no período de reeleição. Aí ia ter uma reeleição lá, e aí os candidatos a conselho eram conselheiros que eu sabia que, nossa,
não vai dar certo. Não tem o mesmo perfil. Não estou falando que as pessoas são ruins, Sim. não são boas, nada. Mas não é o meu perfil. Não era o perfil do conselho que eu tinha lá, colaborativo, que estava lá para somar. Buscar soluções, que né? aparecia só quando eu perguntava alguma coisa, ou aparecia para nos defender quando tem razão, Sim. nos grupos. Tem conselho que é Sim. conselho mesmo, de verdade. Então, assim, quando eu vi que ia mudar, eu falei, não é para mim. Indiquei lá 3, 4 colegas meus para síndico, um amigo meu pegou, Sim. e tá tudo certo. E ele tem um perfil para lidar com esse novo conselho. Mas para mim não dava. Mas assim, tem que ter Uma questão é o um conselho tá ali te posicionamento. questionando, né? Tirando dúvidas, outra questão, às vezes vira perseguição. Sim, Aí sim. já afeta direto a tua Exatamente. saúde mental, Sim, né? exatamente. Então, Sim. Não, o questionar, o conferir, faz total sentido. Faz parte. E até Sim. gosto quando vem assim, porque também outra Sim. coisa, né, Dilmar? É fato, não e é comum. Sim. Cara, o cara pegar 3, 4 balancetes Sim. e já era. E depois aí alguém desconfia de alguma coisa, ele nem sabe do que estão desconfiando, porque ele nem leu, Sim. nem viu, assim. Infelizmente é comum. E A a pessoa gente não conferir sente- mesmo. E a gente Sim. sente quando a colocação do conselho é construtiva ou não. Sim. Né? Depende da conversa, tu sabe que se ele quer te ajudar, se ele quer participar, se ele quer ajudar o condomínio ou não, mas às vezes ele está fazendo aquilo ali só para derrubar você mesmo. isso mesmo. Acontece e não é raro também. E é muito importante, né, a participação do conselho. A gente acha super importante, porque nós não moramos no condomínio, né? Eles têm os grupos deles, né, dentro do condomínio. Eles falam sobre os anseios, as prioridades deles. E o conselho, quando ele é bom, ele traz isso para o síndico e a gente consegue trabalhar isso junto e construir junto uma coisa que seja positiva, né? pra Não, todo mundo. é fundamental o papel do conselho. O papel descrito de Sim. fiscalizar e o papel colaborativo junto à sindicatura. Como o João bem colocou, algumas vezes a gente não mora num Sim. condomínio, cara, eles estão vivendo aquilo ali. Sim. Ele que usa a academia. A gente não vai lá, a gente Sim. não vai chegar um dia de trabalho e vamos fazer academia, vamos nadar, não. Eles que Facilita, fazem, né? né? Eles que fazem. Então, assim, se enxergar alguma coisa que não tá bom, e assim, por vezes, os moradores procuram pelo conselho para falar alguma coisa da gestão que não tá bom, coisa e tal. E pode procurar, não Sim. faz mal. O problema é o terremoto Sim. que pode Sim. ocorrer. Uhum. Eu sempre oriento, procure pelo síndico. Sim. Pronto, procure pelo Sim. síndico e está tudo certo. Mas o João posicionou bem ali a questão de que quem está vivendo o condomínio no dia a dia é aquele conselheiro que mora lá, ele sabe que a academia pode ter um equipamento melhor, E ele que escuta ali os vizinhos dele. ele escuta uma reclamação aqui, outra reclamação ali, ele não vai para os grupos lá fazer daquela reclamação uma tempestade de copo d'água, né? Ele vai, olha, João, eu escutei lá que eles reclamaram lá que a esteira não foi lubrificada. Pô, dá uma olhadinha nisso aí. Dá uma olhada. Cara, isso é São seus maravilhoso. olhos Sim. enquanto você não está no condomínio, né? Isso, é Tu uma falou- parceria. Tu falou justamente de uma peça que aconteceu recentemente comigo, né? O conselheiro usa bastante academia. Ele falou, João, tô ouvindo um ruído, cara, na esteira. Tu podia pedir para dar uma olhadinha para Isso. mim? Colaborativo, né? Mas é uma coisa que ele é parceiro meu, né? Então ele poderia, se fosse outro, levar para o grupo. O síndico já aumenta, né? Outros levam. Faz 6 meses que está rangindo aquela esteira e o síndico não tomou uma providência. porque Daí já cria um pânico. Um conselho omisso também dificulta muito o trabalho do síndico na ponta também. Né? Sim, exatamente. Na minha função como auditor, em grandes condomínios clubes, por exemplo, que exige um conhecimento mais apurado, muitas vezes o conselho ele não tem essa competência para analisar a parte fiscal, a parte legal, né? Aí eles nos chamam para prestar esse serviço de auditoria preventiva, justamente para a gente mês a mês emitir um relatório para eles, né? Para assessorar o trabalho deles. Né? O contato com o conselho eu tenho, então, hoje como auditor, mas quando eu estava como síndico, muitas vezes eu tinha essa situação do conselho crítico, né? E aí eu também aprendi a conviver, né? Não levar tudo para o lado pessoal. Às vezes a gente observava que tinha uma certa situação de ego, de rancores ali, mas a forma como que eu buscava trazer o conselheiro para o meu lado
também enxergando que ele como morador, né, ele tinha uma visão ali em loco que eu como síndico externo não tinha. E eu sempre fazia essa pergunta. Ele fazia os apontamentos, críticas, às vezes até em tom raivoso, né? Eu, com calma, ouvia e dizia, tá, e o senhor no meu lugar, o que você faria? Então, quando eu invertia, quando eu jogava de volta o problema para ele, muitos conselheiros que tinham essa visão apenas de ficar te cutucando e não ter a solução, era só para te depreciar ou para te irritar, eles falavam assim, ó, não sei, é você que é pago para isso. Agora, muitos davam ali bons conselhos que a gente ouvia e, opa, faz sentido isso, né? E aí construía ali uma ponte, né? E hoje, como auditor, muitos conselheiros também procuram a gente, às vezes, para fazer uma auditoria investigativa, já com aquela ideia de que o síndico está fazendo coisa errada. E isso por causa do ouvir falar, do diz-que-me-diz-que. Né? E quando a gente faz um trabalho de verificação contábil, verifica que todas a prestação de conta tem o seu comprovante, tudo certinho, entrada, saída, tudo correto, às vezes ele não quer aceitar o documento que prova que está tudo correto. Né? Aí a gente percebe que por trás tinha aquelas rusgas de, às vezes, querer usar a auditoria para punir o síndico. Né? Então, esperando encontrar alguma coisa que, né? Sim. De errado do síndico. Que ele não conseguiu encontrar. Sim. Senão ele falaria, né? Sim. Porque ele não conferiu de maneira adequada, talvez um balancete, ou foi ali, conferiu do jeito que ele imaginou que tinha que conferir, não encontrou nada, mas mesmo assim levanta alguma coisa para... Ou achou que, de repente, na conferência dele, que aqui talvez tenha alguma coisa que esteja errado, ele quer levar para uma auditoria. E assim, ó, pode, não sei como eu vou colocar isso, Odimar, mas pode ter alguma coisa errada, pode ter passado, por isso que estão lá para conferir, deveriam ser parceiros. Não estou falando de desvio, não estou falando disso, mas pode ter, de repente, foi pago 2 boletos, estou chutando aqui, 2 boletos para a mesma empresa, o mesmo serviço, por algum engano. Cara, esse é o papel, primeiro o papel do síndico, não deveria ter acontecido. Não deveria ter acontecido, mas passou. Cara, o conselho tem que pegar e tem que puxar a orelha do síndico, da administradora, de todo o bloco ali. Sim. Algumas vezes não tem sacanagem, foi inexperiente. Sim. Erros acontecem, erro. Por isso que tem 3 conselheiros para conferir. Exatamente. Então, é o papel deles. Então, nas nossas gestões, toda essa parte financeira é sempre delegada para as administradoras. Né? Eles fazem os pagamentos, controlam o caixa e tal. E a gente sempre, quando em reuniões, a gente fala, gente, administradora, eles erram, né? A gente erra, né? Vocês erram nas opiniões de vocês. Então, fatalmente, em algum momento, vocês vão encontrar alguma coisa no balancete, como às vezes é comum. A administradora pagou um boleto um dia depois ou 2 dias, vem jurinho de 14 centavos, R$1, mas a gente já coloca lá atrás, né, que realmente aquilo aconteceu, mas que foi corrigido, mas essas coisas vão acontecer, a gente já deixa eles preparados, que ninguém é infalível, né? Todas as instituições, em algum momento, vão errar. Esse é o melhor exemplo que tu deu, tá? Só para me dar um passo para trás. Pagar 2 boletos, que foi o exemplo que eu dei, eu me arrependi desse exemplo. Agora, pagar com juro e multa é um erro que sim, o conselheiro pode pegar e passar para o síndico, depois restituir esse valor para todos, que cada um ganha uma parcelinha desses centavos ali, vem no próximo boleto, tá tudo certo, né? Sim. Gente, a gente tá chegando na finaleira. Passa rápido esse negócio. Eu ia ainda perguntar para o Odimar sobre se existe... Eu vou perguntar, mas eu imagino que não existe alguma... Ou talvez exista, agora vamos saber. Algum curso relacionado para conselheiros. Existe isso? Olha, tem curso para síndicos? Sim, né? Olha só. Curso para conselheiro específico não vi ainda no mercado, né? Porque normalmente a pessoa faz um curso entendendo como um investimento. E como o conselheiro não é remunerado, né? Então
ele não vê sentido investir em algo que ele não vai obter um retorno financeiro. Mas o que a gente observa é que muitos conselheiros fazem o curso de síndico para entender como funciona a dinâmica do condomínio, da gestão do condomínio. Agora, algo que está acontecendo hoje no mercado, algo interessante que a gente tem observado, é que, assim como aconteceu com o síndico profissional, ou seja, o síndico de fora, tem muitos condomínios que estão contratando conselheiros externos. Não sabia Sim, disso. né? Conselheiro externo. Eu, inclusive, sou conselheiro de alguns condomínios. Eu faço um trabalho de conselho, então, mas é um trabalho de auditoria, mas eu sou eleito na ata como conselheiro. Tá? E aí segue-se todo aquele trâmite, ou seja, a administradora emite o balancete vem para mim, eu analiso, faço lá as minhas considerações no livro, passa para o outro conselheiro e assim por diante. E é engraçado que o condomínio tem essa tendência de terceirizar tudo, né? E muitos condomínios não estão hoje elegendo os conselheiros porque o conselho ele tem um trabalho e o trabalho de olhar uma pasta, e hoje qualquer condomínio tem ali 200, 300 páginas de documentos. Isso exige, no mínimo, umas 3 horas. Se você for olhar com calma, folheando e, de repente, fazendo algumas anotações, então dá um trabalho. Tá? Então, a gente tem visto um movimento, vocês ouviram falar agora, mas nos próximos anos vocês vão ver muito isso, desse movimento do conselheiro externo. Olha né? só. Conselheiro externo. Exatamente. Eu ia falar até justamente sobre isso, né? Que está surgindo, parece agora no mercado, né? Está ficando em foco a visão do conselheiro profissional. Olha só. A contratação do conselheiro profissional. Nesse caso, além remunerado. além do síndico profissional, um conselheiro profissional também. Um Que seria bem digamos legal, que é um né? consultor, né? Um Sim. consultor financeiro, auditor. Sim. Né? Sim. Como as empresas têm conselheiros, né? Exatamente. Contratado terceiros Sim. de fora, né? Sim. Só que para condomínio também. Em relação à Renata, só para deixar um adendo que tu fala sempre, né? Eu acompanho os podcasts, né? Que tu fala sempre, a Renata dispensa, né? A Renata, eu vou falar o que da Renata? A Renata. Mas o que eu, assim, vejo de mudança em cada apresentação da Renata é a quantidade de condomínios que ela tem a cada vez que ela se apresenta. Isso aí. É 900, é 1.000, 1.100, 1.200, agora é 1.700, cara, onde vai parar isso, né? Onde vai parar Então, isso? O céu é o limite. João. essa é a formação que é o diferencial dela. É verdade. Gente, como nós começamos ali, conselho que não ajuda atrapalha, tá aí na nossa conversa, sim. O conselho que não ajuda, sim. Com certeza atrapalha. Atrapalha, sim. Com A, certeza. a contrapartida disso, um conselho colaborativo ajuda absurdamente. Também vamos falar que conselheiros bons colaboram muito para a gestão e colaboram muito para a valorização daquele imóvel, na saúde até mental das pessoas, no lidar na convivência, a saúde de convivência, né, do condomínio. Quando tem um conselho bom e um síndico bom, isso vai cascateando para todo o condomínio. Assim. Quando não, o pau pega, briga e aqui e lá, então isso realmente Mas fica é um importante. questionamento também, né, para o síndico. O que é melhor, né? Um conselheiro que atrapalha ou não ter conselho? Nesses casos, né? Se tem um que Né? atrapalha ou é melhor não ter, então? Porque tem condomínio que exatamente. não se apresenta ninguém, né, para ser Aí conselheiro. coloca Eu ia alguém fazer lá. essa pergunta, inclusive, Mas- porque eu já recebi ata que não teve eleição de, Não é obrigatório. de conselheiro. Mas se na convenção... Se na convenção falar, falar, a maioria fala que aí, tem. Aí, A maioria tem, mas ocorre de ninguém se apresentar. Então, o síndico, às vezes, ele fica numa situação, porque do conselho ele tem o feedback, né, direto. Isso. Se ele não tem, Se ele de não quem que tem ele esse- recebe? Será que eu estou fazendo correto? Será que eu estou agindo de forma correta ou não? Com aprovação? Então, fica essa... o conselho traz uma segurança para o síndico. Né? Eu Traz. acho bom ter, tá? Eu acho também acho. ótimo ter. Também acho.
poucas vezes o síndico dá azar de pegar um conselho ruim, mas é poucas vezes. Sim. A maioria dá certo. E a gente já pegou conselho ruim que com o tempo a gente acabou moldando eles. Isso. Hoje eles são muito São parceiros. parceiros, Olha são só, bons. isso aí. Tem que trabalhar eles, assim como a gente trabalha as assembleias. Sim. Então, tem assembleias que são muito conturbadas, mas que com o passar do tempo, eu queria dizer que em todos esses anos de gestão, né, a gente já trocou muito de gestão, a gente nunca perdeu nenhum condomínio. Uhum. A gente sempre se mantém nos nossos condomínios. Então, trabalhar também as assembleias é importante. Trazer eles para você, eles acreditarem em você, no teu trabalho, é muito mais fácil de aprovar as coisas. Maravilha. Maravilha. Odimar, obrigado. Obrigado pela presença. João, Obrigado. não vou nem cumprimentar, que vai participar de vários depois ainda. Renata. Se quiseres dar mais uma palavra Opa, aí, fica à vontade, joia. Odimar, para a gente fechar. João Sim. também, Renata. Para fechar essa relação com o conselho, eu acho bem interessante também fazer essa correlação que a gente tem com o Sicredi, né? Na situação de relacionamento, né? Então, o síndico fazer em tempos um café com o conselho, uma reunião com o conselho, buscar essa aproximação, né? Isso melhora muito a relação, né? E eu, na época, como síndico, fazia essa prática, né? E também me sentia também ancorado no Sicredi, que dava todo o apoio ali para nós, né? Em outros bancos você não conseguia ter acesso direto à gerência ou trocar aquela ideia ou apenas tomar um café, porque o síndico ouve, às vezes ele quer falar e os gerentes do Sicredi ouvir a gente, né? Então só esse ouvir vai estreitando a relação. Sim. E vai criando uma energia boa, né? De motivação, de coisas para frente. Né? Cada condomínio que a gente pega, a gente já sempre na apresentação já coloca aqui, em outros a gente tem, né? A toda assembleia a gente faz um coffee break. Olha aí, ó. Termina a assembleia, tem café, tem refrigerante, tem salgadinho, e é nesse tempo e nesse espaço que as pessoas fazem um social, né, que acaba quebrando o gelo, se conhecendo e às vezes tirando uma falsa impressão que um tinha do outro. Então a gente acha muito importante esse café assim, o pós-assembleia, né? E agora, por exemplo, a gente tem uma ideia agora, porque a gente está com dificuldade no lixo, né? O lixo reciclado, o lixo orgânico, que eles misturam. A gente vai fazer uma reunião informal, né, com coffee break também, onde a gente vai colocar todo esse material na mesa. Parece, assim, o óbvio, às vezes tem que ser dito, né? Falar assim, isso aqui é orgânico, isso aqui é reciclado, não, o que pode, o que não pode fazer, Sim. mas de uma forma, assim... Didáticos e... Lúdica, bem, prática, né? bem Isso, prática. que sendo fácil, todo mundo brincando, comendo, conversando, mas de uma maneira, assim, agradável, porque as pessoas hoje, elas ficam muito travadas quando tu fala em assembleia, né? Elas já ficam, vem alguma coisa ruim vem por aí, mas a gente procura agora desmistificar e acabar com isso. E é um Pode belo nos convidar quebra-gelo. aí. Pode nos convidar para esses copos. E a Dá Renata... pra ser síndica lá do meu prédio. É importante, eu acho que esse relacionamento, essa proximidade, Sim. esse cafezinho, Sim. né? Às vezes só escutar as dificuldades que o síndico tem lá na ponta. Como a gente fala, né? Como tu falou, a gente não é síndico, mas do que a gente vive disso, Sim. né? É enriquecedor demais, então... Maravilha, gente. Minha gratidão a todos vocês, a vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Fica a minha gratidão também e até o próximo episódio.